nossa permissão para sentir. No nosso capítulo anterior, a gente falou um pouquinho mais sobre esse aspecto de como você se sente. E deixei algumas perguntas no ar. Eu queria saber como é que você se sentiu. Então, com a clareza, tão estressados, tão entediados? Será que consegue absorver novas informações? Será que vocês estão conseguindo levar estudos ou qualquer atividade a sério? Será que sente inclinado a expressar a curiosidade e buscar aprendizado? Será que vocês se sentem inclinados a expressar também a sua curiosidade e buscar compreender mais sobre algo, como pode trazer a mais o seu trabalho? De chegar para o teu chefe, um colaborador, um colega, e dizer, olha só, eu não estou entendendo direito a minha atividade, como eu posso melhorar? De tu chegar para tua esposa, ou chegar para o teu marido e dizer, olha só, eu não estou conseguindo realizar tal atividade, como nós podemos fazer diferente? De chegar para os teus filhos ou para os teus pais, eu não estou entendendo isso, o que eu posso fazer diferente? Então, nesse conjunto todo, nós temos uma dificuldade gigante da gente poder se expressar. E aqui vem alguns dados, alguns números e tudo mais, e mais um passinho para que a gente possa perceber a importância da gente compreender as nossas emoções. Eu venho trazendo nas terças-feiras, se tu ainda não assistiu, te convido para assistir ali na terça-feira, aqui na mesma playlist O Poder do Agora, como acessar o Agora. Venho trazendo conteúdo do livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, para que a gente possa também aprender a observar, para a gente possa também aprender a se perceber no agora. Muitas vezes nós ficamos no tempo psicológico do futuro ou do passado, mas o único momento que eu tenho para também aprender a lidar com as emoções é no agora. Começando a me tornar cientista de mim e ir me observando, peraí, mas o que eu estou sentindo aqui? Que atitude, comportamento, que experiência, o que o meu corpo está me mostrando? Quando eu começo a perceber essa dinâmica toda, eu digo, opa, aqui eu tenho condições de realmente me aprofundar, de realmente perceber que é somente mais uma habilidade. Assim como o Oscar se tornou mansante de tanto fazer arremessos na cesta, mas de tanto se observar, como eu posso fazer de novo, de novo, de novo. O Guga ganhou aquele campeonato também, o Roland Garros, né? Fazendo todos os seus movimentos, mas se percebendo como ele podia ir adiante. O Senna era grande campeão. Nós também temos essa habilidade. Não adianta a gente ter simplesmente a habilidade intelectual, ter o QI, o coeficiente intelectual, ter a nossa habilidade física, me tornar fisiculturista, me tornar o homem, Mr. Universo e tudo mais, se eu não trabalhar a minha capacidade emocional. Nós temos que trabalhar cada vez mais o nosso coeficiente emocional. Não temos ainda como medir? Não, ainda não temos. O Daniel Goleman, ele há quase 25 anos, escreveu esse livro falando sobre a inteligência emocional, o quanto é importante a gente trazer tudo isso para as escolas, e nós ainda estamos patinando nisso. Claro, existe um interesse por trás, né? O interesse dos governos, o interesse de algumas castas, digamos assim, que gostam de perpetuar o medo, a dependência, a submissão, e a partir do momento que nós começamos a nos observar, que a gente começa a te amar, nós somos autorresponsáveis, e sendo autorresponsáveis, eu não preciso me submeter por alguma coisa que alguém está me chantageando. Eu simplesmente percebo, não, isso daqui é o meu melhor, não é o meu melhor, eu preciso ficar nesse espaço, nesse ambiente, ou eu quero simplesmente ir para uma nova jornada. Bora lá. Então, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o Mark Brackett na nossa permissão para sentir, para que a gente possa pelo menos aprender a se dar a permissão. Quanto mais nós nos dermos a permissão, mais nós vamos poder sentir. Sentindo, nós vamos dando sentido às nossas emoções. E com isso nós vamos saber regular e como expressar de uma maneira genuína, tranquila, sem ter que causar dor ao outro ou a nós mesmos. Então, em 2017, uma pesquisa apontou, com mais de 5 mil educadores, eles descobriram que 70%, que eles passam quase 70% do tempo do trabalho sentindo frustrados, oprimidos e estressados. Então, isso daí, de acordo com os dados da Gallup, mostrando que quase metade dos professores dos Estados Unidos relatava aquele estresse diário. Olha só que loucura isso daqui. Então, se tinha ali 70% do tempo do trabalho sentindo frustrado, oprimido, estressado, e aí junto disso daí mais a metade do tempo sentindo estresse, olha que tipo de professor ele está ensinando. Quão eficientes são esses educadores quando se sentem tão frustrados, oprimidos, estressados quanto as crianças? Será que eles conseguem dar o seu melhor em aula? Será que eles conseguem ser compreensivos? Será que eles conseguem ser compassivos? Ou será que simplesmente eles vão, não, eu recebi um professor que me dava reguada na mão, eu tenho que cobrar desses alunos todos? E aí qual é o ciclo vicioso que nós estamos gerando? Estamos gerando mais e mais pessoas menos habilitadas a se conhecer, a conhecer o conteúdo e a poder expressar o seu melhor, simplesmente ou na punição ou na bonificação. Peraí, mas tem que ter uma outra forma disso daí. A gente pode crescer de alguma maneira, perceber que a punição é simplesmente o efeito daquilo que a pessoa não se empenhou de fazer o melhor.
E a bonificação, ela pode ser o complemento daquilo, olha, se eu fiz, deu tudo certo, eu vou então entrar em férias mais cedo, eu vou então poder desfrutar de mais tempo, eu vou realizar as atividades, mas não é uma punição e bonificação. Então, será que eles conseguem dar melhores aulas? São agressivos verbalmente com os alunos sem querer ignorar, sem querer ou ignoram as suas necessidades porque estão emocionalmente exaustos. É óbvio isso. Então, será que eles saem do trabalho se sentindo esgotados, temendo o retorno para a sala de aula no dia seguinte? Quantas vezes são esses professores, por quanto tempo esses professores, se eles estão sendo comparados com pessoas de outras áreas, como eu já trouxe lá, com o mesmo nível de frustração, insegurança e cansaço? Uau, tem alguma coisa errada nisso daqui. Tem realmente alguma coisa errada. Então a gente precisa começar a observar para mudar. Então, se não entendermos nem encontrarmos estratégias para lidar com as emoções, elas assumirão o controle da nossa vida. Exatamente como eu trouxe nessa terça-feira. A questão exatamente daquilo que eu não me observo toma conta de minha mente. Eu preciso aprender a observar a minha mente. Aquele meu pensamento é como um algoritmo. Aquilo que eu vou dando importância, ele vai trazendo mais e mais e mais, e vai como um fermento crescendo, vai me fazendo perceber mais tempo. Perceba o algoritmo? Quanto mais tempo tu tá olhando determinado conteúdo, mais ele te manda daquilo, e mais tu fica engolfado com aquilo, mais tu te apavora com aquilo, mais tu só enxerga daquilo. Peraí, só um pouquinho. Se eu quero disso daqui uma coisa boa, maravilha, eu posso co-criar coisas maravilhosas. Agora, se aquilo ali é um problema, um julgamento, uma emoção triste, depois eu não sei por que a minha vida tá o caos. Então eu preciso perceber, opa, isso daqui é só uma emoção, uma atitude, um comportamento que tu precisa buscar compreender. Vai, sente, dá sentido para isso, realiza, como tem aqui na playlist, libere-se com o Ho'oponopono emocional, sente aquelas emoções, toma consciência dela, para que tu possa perceber o que é verdade, o que é fantasia, o que é truque da minha mente, desse algoritmo, e o que eu posso dizer, não, isso daqui não é verdade, não é bem assim que eu sinto, isso não gera toda essa fantasia louca que tu tá trazendo. É como a gente simplesmente olhar para um filme que daqui a pouco todo mundo vira zumbi, eu vou dizer, meu Deus do céu, na rua as pessoas estão virando zumbi. Não, não é assim, gente. Calma, é a mente que mente, porque ela não sabe distinguir realidade de ilusão. Então eu preciso trazer para a prova real para que eu possa compreender todo esse movimento. Então, como aconteceu quando era criança, o autor, né, quando ele era criança, o medo, a ansiedade impediam que ele tentasse de lidar com os problemas. Ele se sentia paralisado. Hoje em dia, a gente pode saber que a ciência demonstra quais eram as razões que tinha acontecido isso com ele. Se houvesse alguém para ensinar as habilidades emocionais, ao menos alguém para dizer que simplesmente que existiam tais habilidades, talvez ele sentisse e ele tivesse um pouco mais de controle da situação. Percebam, gente, o quanto é importante a gente buscar isso. Quando a gente vai buscando essa capacidade emocional, a gente percebe que nós temos, então, inúmeras possibilidades de ir além. E aí eu digo, sempre o caminho disso é aprender a se observar. Como, Ricardo? Segue o conteúdo das terças-feiras aqui, o Poder do Agora. Aprender a se amar. Como? Vai te respeitando, vai te acolhendo, segue o conteúdo das lives, se quiser acessa a assinatura Netflix, tem todas as lives que eu faço segunda a sexta-feira lá no TikTok, para que tu possa maratonar, falando várias vezes que eu dou o exemplo das duas mãos, do autocuidado, do respeito, de se observar no espelho lá, dizendo eu te amo, eu te amo. E depois disso daí eu posso ter autorresponsabilidade. Aí eu aprendo, como nós vamos ver na semana que vem, desse mesmo conteúdo, como que eu vou poder, então, dar os próximos passos, aprendendo a reconhecer, compreender, rotular, expressar e regular as minhas emoções. Enquanto isso, vamos lá. Mais um pouquinho deste momento do que nós temos aqui hoje. Então, o que eles pensam sempre lá no Centro de Inteligência de Yale, como nós podemos ajudar as pessoas a identificar as suas emoções, a compreender a influência de seus sentimentos sobre todos os aspectos da vida e a desenvolver habilidades que garantam que usem as emoções de formas produtivas e saudáveis. Como que a gente pode fazer isso? Aprendendo a se observar, gente. Enquanto eu não sei me observar, eu preciso então buscar alguém. Pode ser um terapeuta individualmente ou em grupo ou uma outra técnica também, mas eu preciso aprender a me observar. Quando a gente vai para uma academia, a gente busca um personal trainer. Quando eu estou passando mal no colégio, eu busco um professor particular. Quando eu quero aprender a lidar com as minhas emoções, eu preciso buscar alguém que saiba ensinar isso, que já vivenciou, que já passou, que consegue compreender um pouco as suas emoções e que traz técnicas para que a gente possa cada vez mais sentir para dar sentido isso. Aqui o Mark ele traz assim numa conversa de certa vez dos profissionais de saúde mental no hospital, ele diz o seguinte, de acordo com os nossos dados, vamos precisar de mais de 8.000 psiquiatras infantis para lidar com os problemas que essas crianças terão.
Olha o que nós estamos criando. Olha a quantidade disso aqui só lá nos Estados Unidos. Imagina no restante do mundo. Imagina depois de uma pandemia. Imagina nessa situação de que a gente está vendo cada vez mais os pais simplesmente deixarem as crianças na frente de um celular. As crianças cada vez mais acham que o amor vem da telinha. Não, não vem da telinha. Simplesmente porque gera dopamina, porque ela está se sentindo vista, está se sentindo com atenção, dá o relaxamento, mas traz um vício. Cada vez mais compulsivamente a gente vê as crianças não conseguindo soltar o telefone. Por quê? Porque aqueles pais, em um momento de comodismo, simplesmente resolveram: não, fica aqui, meu filho, aí na frente da telena, porque assim daí tu come, assim tu te distrai, assim eu posso conversar, assim eu posso fazer minhas coisas sem tu me perturbar. Pois é, gente, mas nós já fomos crianças, o que nós queremos? Atenção. O mesmo são as nossas emoções, elas querem atenção, para que eu possa sentir e dar um sentido para ela, compreendê-las. Como a gente viu no filminho, divertidamente, tinha aquela ali as 5 emoções disputando quem ia gerenciar, quem ia comandar aquela criança. E assim somos nós. Então, o que ele afirmava nessa situação era que era preciso repensar a educação para que as escolas passassem a ensinar as habilidades emocionais, de forma que as intervenções profissionais se tornassem cada vez menos necessárias. Mas quanto menos nós temos essa educação nas escolas, mais nós vamos precisar de intervenções psicoemocionais. Então já se passaram quase 30 anos desde a ideia da inteligência emocional, desde que a ideia da inteligência emocional foi introduzida pelos mentores deles, o Peter Salovey e o professor de psicologia atual da Universidade de Yale, e o Jack Meyer, professor de psicologia da Universidade de New Hampshire. Já se passou um quarto de século desde que o Daniel Goleman publicou o seu best-seller Inteligência Emocional, que popularizou o conceito. E ainda temos dificuldade para perguntas básicas, como, por exemplo, como você está se sentindo? A gente não sabe expressar, a gente não sabe compreender, a gente não sabe nem estar aberto para ouvir a outra pessoa. Nessa situação, então, como é que nós vamos evoluir emocionalmente? Conheça-te a ti mesmo. Sócrates, os filósofos já falavam sobre isso. Então, quando é que nós vamos começar a conhecer sobre nós mesmos? Não é só sobre ganhar dinheiro, não é só sobre ter cargo, não é só sobre ter casa, não é só sobre ser popular, ter status, não é só sobre comprar bens. É sobre a gente se conhecer e nisso daí a gente experienciar tudo isso. A gente pode experienciar tudo isso, mas não é à toa do que o Eckhart Tolle ele conseguiu chamar a atenção das pessoas depois de morar 2 anos em um banco de rua. Por quê? Porque ele era feliz. E as pessoas, como assim? Como é que pode um cara que não tem casa, não tem comida, não tem roupa, não tem família, ser extremamente feliz, ser mais feliz do que eu que tenho tudo? Isso chamou atenção. Aí ele começou a compartilhar os seus conhecimentos. Por isso que cada vez eu busco mais profissionais, mentores, pessoas que possam compartilhar conteúdos das suas experiências. Não quero mais saber do estudo. É importante? O estudo científico mas qual é a tua experiência naquilo? Senão eu estou simplesmente utilizando o laboratório das outras pessoas, mas não estou sabendo o que é vivenciar isso. Eu vivencio o meu Ho'oponopono emocional diariamente. Eu vivencio a maior parte das técnicas que eu trago. Por quê? Porque eu acho que é fundamental. O nosso papel é servir essa consciência. Então nós precisamos vivenciar tudo isso, para que a gente possa realmente ter a compreensão, regular as nossas emoções e poder sentir. Os sentimentos são um tipo de informação. Pega essa. Os sentimentos são um tipo de informação. São como notícias vindas do interior da nossa psique, enviando mensagens sobre o que está acontecendo dentro da pessoa singular, que cada um de nós é, diante de quaisquer eventos internos ou externos. Então existem os famosos gatilhos da externo, alguma situação externa despertou algo, e isso gerou uma reação, ou os gatilhos internos. Às vezes simplesmente vem através de um pensamento, um sentimento, acordei triste, acordei com raiva. Opa, qual é o gatilho que me fez entrar nesse tipo de situação? Precisamos acessar essas informações e em seguida descobrir o que elas nos dizem. Por que eu tô com esse gatilho? Por que se eu simplesmente dei um chute na parede aqui, me deu uma raiva gigante? Quais eram as outras atitudes de raiva que estava acumulado? O que acontecia quando eu fazia esse tipo de situação? Por que dessa repreensão? Quem me boicotava? Quem me ralhava? O que acontecia comigo quando criança com isso? Por que eu estou nessa reação desproporcional com essa situação que eu estou vivenciando? Assim podemos tomar decisões mais fundamentadas. Agora, do contrário, eu simplesmente vou bater com o pé hoje, vai passar 2, 3 dias, eu vou bater de novo com o pé. E aí depois, qualquer outra situação que acontecer, eu vou de novo ficar fulo da vida. Porque eu não estou aprendendo a me observar. Eu me lembro uma vez que eu tropecei uma vez no colégio.
Passou 2, 3 dias, eu tropecei de novo. E naquela situação eu fiquei com muita raiva de mim. No terceiro dia que eu ia tropeçar de novo, eu parei e disse, opa, só um pouquinho. O que tu tá fazendo, Ricardo? Tu tá arrastando os pés, presta atenção. Se for necessário, olha de novo então para o chão, para que tu possa recalibrar o passo que tu tá dando. Tu tá dando um passo muito raso. Sobe um pouco mais a tua perna. Deixa de simplesmente fazer esse movimento tão preguiçoso aqui. A partir daquele ato, daquele movimento, eu nunca mais caí. Então a gente precisa, às vezes, se analisar. Qual é o tipo de atitude que eu estou tendo? Qual é a reação que isso daqui traz? Por que eu estou com isso por trás? Qual era o ganho que eu tinha inconsciente? De repente, podia ser que eu imaginasse naquela época que caindo, me machucando, alguém iria cuidar de mim, alguém iria me poupar de alguma situação. A gente precisa perceber as estratégias, gente. Do 0 aos 7 anos de idade, a gente cria muitas estratégias, que elas representam 95% das nossas estratégias quando adultos. Eu digo que nós somos crianças tipo adulto. Nós só temos o corpo de adulto, mas a nossa educação emocional ainda é da criança, do 0 aos 7 anos de idade. Porque se a gente não trabalhou, ninguém nos ensinou, é óbvio que nós continuamos como criança nisso daí. Eu posso ter desenvolvido a minha capacidade intelectual, minha capacidade físico-motora, mas não desenvolver a minha habilidade emocional. Então esse é um imenso desafio. Não é como se toda a emoção viesse com um rótulo, nos contando precisamente o que motivou, o porquê e o que pode ser feito para resolvê-lo. O pensamento e o comportamento mudam em respostas ao que estamos sentindo, e cada uma delas tem uma nova sensação, uma nova forma. A gente não consegue perceber nas fragrâncias. Tu chega a ter um determinado cheiro, ele é mais ácido, mais forte, outro é mais agradável, o sabor também, a música. Por que nas emoções não é? A gente simplesmente não é familiarizado. Então bora lá começar a se familiarizar, que é apenas uma habilidade treinável, a habilidade a ser desenvolvida. E juntos nós vamos desenvolver essa habilidade. O pensamento e o comportamento mudam em resposta ao que estamos sentindo, mas nem sempre sabemos qual seria a melhor forma de lidar com essas emoções. Por quê? Porque a gente não tem um manual, não tem bula, e a gente simplesmente não se observa. Nós perdemos tanto tempo olhando para fora que a gente não sabe o que gerou o que em mim. E aí, como eu não sei disso, eu continuo completamente perdido. Por isso que eu trago, de novo, como eu digo, essa jornada para que a gente possa primeiro aprender a se observar, para que eu possa então ir aprendendo a regular as minhas emoções, para que eu possa, como eu trago nas quartas-feiras, saber me relacionar melhor com as pessoas, e para que eu possa também, como eu trago nas segundas-feiras, compreender essas atitudes, comportamentos, pensamentos que estão repetidamente somatizando no meu corpo. O meu corpo é um painel de controle. Então, bora lá aprender mais das nossas emoções. Que mais? Mas nem sempre saberemos qual seria a melhor forma de lidar com as nossas emoções. Um exemplo, tá? A raiva. A raiva, por vezes, ela pode parecer que não provoca ou inexplicável, no entanto. Parece ser não provocada ou inexplicável, no entanto. Em quase todos os casos, ela é uma resposta ao que percebemos como um tratamento injusto. Sofremos algum tipo de injustiça, grande ou pequena, e isso nos deixa furiosos. Alguém fura a fila na sua frente e você se irrita. Você merecia uma promoção no trabalho, mas ela foi dada à sobrinha do chefe. Você fica indignado. É a mesma dinâmica básica em funcionamento. Aí o que muda nisso daqui? O grau, a intensidade de cada uma delas. E outro detalhe que muda nisso daqui, a quantidade, à medida que eu vou acumulando, sem sentir. De repente pode ser simplesmente uma formiga te deu uma picada e tu explode aquela raiva. Ou muitas vezes a gente não tem a permissão de sentir essa raiva. Lá em casa, por exemplo, eu chegava a idade disso. Depois eu percebi o tamanho do dano, o tamanho do mal que eu estava fazendo. Quando eles estiveram um pouquinho maior, eu chegava, não, vamos lá, vamos sentir. Chora, tá com raiva, chora, grita. Vai lá, dê um saco de boxe para eles. Espanca, expressa essa tua raiva. Deixa essa emoção transcender, mas não guarda. Isso daí vai somatizar, assim como eu tinha somatizado na minha vesícula, estava cheio de pedra, exatamente por quê? De guardar mágoas, de guardar rancor, de não expressar a minha raiva. E são sempre situações de que eu não vou observando. Ao longo do tempo, a não observação disso somatiza no meu corpo. Aí eu preciso perceber o que a linguagem do corpo me diz para eu ver isso. E eu preciso ir aprendendo a me observar, para que eu possa, então, finalmente compreender essas minhas emoções. Então, a maioria de nós não gosta de lidar com a raiva, seja ela nossa ou de outra pessoa. Quando o pai, a mãe, o professor depara com o que talvez seja uma criança com raiva, em muitas ocasiões o primeiro impulso é ameaçar com castigos.
Já trouxe o exemplo. Se você não parar de gritar, de falar com grosseria ou de bater os pés, vai ficar sem TB, ou vai ficar sem receio, sem recreio, ou vai tomar uma palmada na bunda. Quando o adulto está com raiva, a nossa reação é muito diferente. Recuamos de imediato. Paramos de ouvir com compaixão. Nós nos sentimos sob ataque, o que se torna quase impossível lidar com as informações que a pessoa irritada está transmitindo. E aí o que acontece? Essa raiva, essa irritação que eu estou sofrendo, muito provavelmente, se um tem que ter a verdade e a razão, o outro vai atacar também. Eu vou para uma das 3 reações básicas. Ou eu vou revidar, ou eu vou paralisar, ou eu vou fugir daquela situação. E aí? Como é que tu vai estar lidando com essa raiva da outra pessoa? Aí o que eu te trago, gente, a gente pega, por exemplo, situação de raiva, sente, como é que é sentir a raiva? Vamos fazer o exercício no final aqui, raiva, para a gente perceber o quanto a gente pode começar a degustar cada uma das emoções. Como é que é estar furioso com outra pessoa? Como é que é sofrer a fúria da outra pessoa? Como é que é sentir a fúria? Quando a gente sente essa fúria, sente essa raiva, a gente começa a aprender a regular ela, perceber que o meu corpo é um instrumento maravilhoso para eu poder identificar isso daí e trabalhar. Mas essa raiva é uma mensagem importante. Se pudermos apaziguar a injustiça que a desencadeou, a raiva irá embora porque ela perde a utilidade. Do contrário, vai se transformar numa carga aberta, mesmo que pareça ceder. E aqui a gente pode perceber, a gente pode trabalhar a injustiça, a gente pode trabalhar a fúria, ou a gente pode trabalhar a raiva. Daqui a pouquinho eu vou medir qual dos 3 que nós vamos fazer o exercício no final da nossa live aqui. Segura, firma na prancha. Estamos quase lá. Felizmente, existe uma ciência para compreender a emoção. E não é apenas uma questão de intuição, de opinião ou de instinto visceral. Não nascemos com um talento inato para reconhecer o que nós ou qualquer outra pessoa está sentindo e por quê. Temos que aprender. E aí, ele teve que aprender e vai buscar ensinar. Então, isso nós vamos começar a ver no nosso próximo capítulo, na semana que vem, como que a gente vai começar a perceber essas 5 habilidades, né? O que acontece? O reconhecimento, a compreensão, a rotulação, a expressão e a gente aprender a regular as nossas emoções. Então vamos ver qual das 3 aqui nós vamos fazer o nosso Ho'oponopono emocional para que vocês já comecem aí degustando como é que é então sentir para dar sentido. Se vai ser a raiva, se vai ser a frustração ou se vai ser a injustiça. Vamos lá. Vamos fazer a frustração, porque na verdade... Frustração não, fúria, né? Fúria, isso. Vamos trabalhar a fúria. Mais do que a raiva, vamos trabalhar a fúria então, porque a injustiça e a raiva, se não me engano, a gente já tem gravado lá na nossa playlist Liberte-se com o Ho'oponopono Emocional. Então, vou convidar vocês aqui para que possam fazer junto. Eu vou fazer uma chamada, que a chamada depois vai ser separada exclusivamente para a nossa playlist do Ho'oponopono Emocional. Então, vocês vão ter a sensação como se estivesse começando de novo, mas tá tudo certo. Inspira profundamente, solta o ar. E vamos lá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bora mais um Ho'oponopono Emocional? Então vamos lá, vamos junto aqui realizar mais essa prática fantástica, a gente aprender a sentir para dar sentido às nossas emoções. Afinal de contas, o nosso corpo é extremamente sábio. O MAP, M-A-P, é um livro maravilhoso que traz essa capacidade. A gente pode utilizar ele com pêndulo humano, a gente pode utilizar a força de anéis, a gente pode utilizar um braço, a gente pode de alguma maneira identificar através das nossas emoções, a gente somatiza no nosso corpo também trazendo as doenças. A gente precisa aprender a compreender tudo isso. E de que maneira? Através da prática do reconhecimento de cada uma dessas emoções. Então, quando eu começo a sentir o que é emoção, como é causar essa emoção e como é sofrer essa emoção, a gente consegue evoluir. Hoje nós vamos trabalhar com a fúria. Nós já temos a raiva gravada aqui na nossa playlist, agora nós vamos sentir a fúria. Por que da fúria? Porque algumas vezes as pequenas injustiças, indiferenças, situações, a gente vai acumulando, até aquela panela de pressão ganhar uma pressão gigante. E principalmente porque muitas vezes nós não temos permissão para sentir essas emoções. Então, bora lá. Te dê uma permissão para que tu possa sentir essa fúria, essa indignação toda, e aí tu vai começar a perceber, uau, é isso que eu estou sentindo, uau, é isso quando aquela pessoa está agindo daquela maneira, para então tu criar uma empatia, uma compaixão, poder dizer, eu sei onde é que tu está, mas calma, alivia, respira, não pira, isso é só uma emoção que tu está aprendendo a regular, eu vou te ensinar esse daí, e aí a gente vai poder crescer juntos, vamos lá? Então tu pode fazer sentado, em pé ou deitado, te coloca simplesmente numa posição confortável, de que tu possa te observar, tá bom? Tu vai pedir pro teu corpo, como é que é sentir a fúria? E deixa ele se manifestar. Algumas vezes tu vai vir uma manifestação mais ou menos daquela tua criança, bem instintiva, bem visceral. Fúria. Fúria.
Fúria. Fúria. Se tu estiver sozinho, se tu puder gritar, grita, sapateia, esperneia, sente essa fúria toda. Fúria. E cada uma dessas emoções, cada uma dessas três formas, a gente vai precisar sentir apenas por 90 segundos. Fúria. 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 Corpo, como é que é causar essa fúria? Eu ter a fúria para com outra pessoa, causar a fúria, eu estar furioso com alguém. Estar furioso com alguém, expressa toda a tua fúria, toda a tua raiva, toda a tua ira, expressa essa fúria. Se precisar, bate alguma coisa, bate numa almofada, mas expressa fúria. Como é que é ter fúria com alguém? E permite o teu corpo manifestar toda essa fúria. Fúria, causar a fúria, estar furioso com alguém, sente. Sente o teu corpo, sente a tua barriga, sente a adrenalina bater de toda a fúria que tu tá com alguém. Se for necessário, busca lembrar de alguma situação onde tu ficou realmente com muita fúria, com muita ira, com muita raiva de alguém. Fúria, causar a fúria. Causar a fúria. Causar a fúria. Sente bem profundamente. Toma consciência de toda essa emoção. Causar a fúria. E agora, por fim, corpo, como é que é sofrer a fúria? Tu tá ouvindo aquela outra pessoa furiosa para cima de ti e observa qual será a tua reação básica. A revidar, o ataque também a essa outra pessoa, a paralisia ou a fuga, querer sair daquele lugar o mais rápido possível. Observa, sofrer a fúria. Tem alguém furioso para cima de ti, com muita raiva, te xingando, humilhando, gritando contigo, com raiva, bufando. Como é que é sofrer essa fúria? Como é que é sentir essa pessoa vindo para cima de ti? Sofrer a fúria. Sofrer a fúria. Sofrer a fúria. Se for necessário, grita, sapateia, esperneia, foge, corre. Te paralisa, mas sente. Deixa essa emoção passar plenamente no teu corpo. Sofrer a fúria. Sofrer a fúria. Sofrer a fúria. E agora que a gente possa tirar toda essa emoção, toda essa fúria do meu corpo, pode ser com movimento, com as mãos, ou tu pode simplesmente tirar com ar. Imagina que tu está enchendo um balão, uma bolha, uma bexiga, seja lá o que for, mas criando um campo que tu possa estar, de alguma maneira, tocando o tamanho dessa fúria e visualizando ela na tua frente. Tirando toda essa fúria, toda essa ira, toda essa raiva de dentro de ti. E visualizando então essa fúria na tua frente, que tu possa agora dizer para ela, repete essa fala, que é muito importante tu repetir essa fala junto comigo. Agora sim eu te vejo, fúria. Eu realmente sinto muito por te negar, negligenciar, excluir, causar ou sofrer. Agora eu compreendo o tamanho da dor gerada. E eu me arrependo. Profundo e completamente por isso.
Eu compreendo a necessidade da sua existência no universo, na minha família ou em mim mesmo. Eu te dou um bom lugar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu sou muito grato por tomar consciência de ti. Agora eu compreendo que esse foi o tipo de atitude, comportamento, experiência, emoção que eu e minha família buscamos vivenciar. Está tudo certo. Está tudo pago. Eu agora te liberto de mim. E eu me liberto de ti. Eu peço e agradeço a essa consciência superior por te tomar, transmutar, regenerar. Inspira profundamente, solta o ar devagar, e que tu possa dizer mudar. Inspira de novo profundamente, solta o ar devagar e diz mudar. Mais uma vez, inspira profundamente, solta o ar devagar e diz mudar. E agora te observa com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade. Como é que tu te sentes? Nessa sensação, se tu puder te dar uma nota de 0 a 10, onde 0 tu não sente nada com relação a essa fúria, está completamente tranquilo, e 10 tu ainda sente um desconforto gigante com aquela situação, com lembrar desse termo de fúria, com alguma coisa do gênero. Se tu te deres uma nota, então, entre 7 e 10, significa que o ideal seria tu fazer 3 vezes, uma seguida da outra, até realmente baixar essa nota e por alguns dias até também diminuir essa nota de 3, de 7 a 10. Se tu te deres uma nota entre 4 e 7, eu sugiro fazer 2 vezes, uma seguida da outra, pelo menos uma vez por dia, para que tu possa também perceber um pouquinho mais e ir apaziguando mais essa emoção. Até tu teres uma nota entre 0 e 3. Aí tu pode fazer uma vez por dia, até ter 2 dias de 0. Quando tiver 2 dias de 0, ok, fecha a conta, passa a régua e vai para o próximo exercício, ok? Espero que tenham gostado, curte, comenta, compartilha. Nos vemos de novo na próxima quarta-feira ou em uma das outras lives aqui dos outros conteúdos. Lembrando que nas terças e quintas o conteúdo é sempre gravado que vem para cá, e nas segundas e quartas é ao vivo, às 21 horas, aqui no YouTube, para que tu possa desfrutar e a gente juntos poder aprender a se conhecer, a compreender as nossas emoções e a continuar evoluindo mais e mais. Tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.